Vou mudar de igreja. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em Romanos, capítulo 8, e verso 35, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Vou mudar de igreja. Quero comunicar a todos que eu vou mudar de igreja. Quero avisar a todos que eu vou mudar de igreja. Quero avisar a todos os nossos ouvintes: eu vou mudar de igreja. Mas esse não é o aviso do pastor Valtair. Este é o aviso de um homem que assim pensou nos séculos passados. Ele disse: eu vou mudar de igreja. E ele diz: estou procurando uma igreja para congregar. Então resolvi pedir conselho ao apóstolo Paulo para saber a qual eu devo escolher. Alô, apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo diz: alô, quem está falando? Aqui é um irmão precioso que congrega há muitos anos aí em Éfeso, mas eu quero lhe dizer que eu desejo mudar de igreja. Amém, disse o apóstolo São Paulo. Amém, irmão. Desculpe o incômodo, mas estou precisando de sua ajuda. É que ando decepcionado com a igreja a qual pertenço e estou procurando uma outra igreja para congregar. Estou pensando em congregar, Paulo, em Corinto, lá na sua igreja de Corinto. O que o senhor me diz? Paulo diz: olha, irmão, a igreja de Corinto é boa, mas tem grupinhos. Leia lá 1 Coríntios 1:12. Lá tem inveja, tem contendas. 1 Coríntios 3:3. Lá tem brigas que vão parar nos tribunais de justiça. 1 Coríntios 6:11. Tem até alguns fornicários lá na igreja de Coríntios, viu, irmão? Aí o irmão, que nós não delineamos o nome aqui, ele disse: caro apóstolo São Paulo, e a igreja de Éfeso? O que o senhor acha de eu ir congregar na igreja de Éfeso? Paulo diz: é uma igreja alicerçada na palavra, sim, Atos 20, 27. Mas ultimamente tem muita gente sem amor lá na igreja de Éfeso. Eu creio que o irmão não vai se dar muito bem lá não. Lá na igreja de Éfeso, de acordo com Apocalipse 2:4, tem muita gente sem amor. E o irmão então continuou:
caro apóstolo São Paulo, e a igreja de Tessalônica, quem sabe, me diga sobre ela. É uma igreja que seria boa para mim congregar? Paulo diz, é boa também a igreja de Tessalônica. Mas tem alguns desordenados ali, irmão, que não gostam de trabalhar. 1 Tessalonicenses 3,11, você vai ver isso ali. Então, ali na igreja de Tessalônica, talvez não serviria muito para você, porque ali tem alguns desordenados, irmão. E o irmão continuou, e se eu for para a igreja de Filipos, lá os filipenses, né? Paulo escreveu para eles, e o irmão deu esta opção, irmão Paulo, se eu for para a igreja de Filipos, Filipos até que é uma igreja boa, disse ele, mas a irmã Evódia e a irmã Sintique se desentenderam e estão sem conversar, mas cantam todo o culto no coral e no círculo de oração. Portanto, elas se desentenderam, não se conversam, mas no entanto canta lá, sem amarem umas às outras. Então, irmão, se você for para a igreja de Filipos e descobrir que a irmã Sintique e a irmã Evode não se conversam e mesmo assim cantam, você vai também ter dificuldade com a igreja de Filipos. E o irmão continuou dizendo, irmão Paulo, já que é assim, já descartamos todas estas, mas e a igreja de Colossos? Lá dos Colossenses, o que o senhor acha de eu ir para lá? Já que todas essas outras foram descartadas, e a igreja de Colossos? Paulo diz, olha, os Colossos têm um grupo que está até cultuando a anjos, irmão. Gálatas 2:18. Lá também tem problema. A igreja é boa, mas tem um grupo lá que está cultuando até a anjos. Que coisa! E o irmão continuou. Ele continuou insistindo, ele queria mudar mesmo e encontrar uma igreja boa. E ele disse, e os Gálatas? Ô apóstolo São Paulo, e se eu for para a igreja de Gálatas? Paulo diz, bem, lá tem alguns cristãos e querem se devorar entre si. Gálatas 5,15. Você já pensou congregar em uma igreja onde há cristãos, né? Eu colocaria melhor, onde há crentes que tentam se devorar entre si? Muitas vezes isso acontece quando fazem sociedade um com o outro. Por isso que nós sempre combatemos sociedade e negócio entre crente e crente. Porque no fim, um tenta devorar o outro. E era mais ou menos isso que estava acontecendo ali entre os Gálatas. E o irmão disse, não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita, Paulo. Entrei em contato com o apóstolo João para saber se a igreja de Tiatira seria ideal, disse aquele irmão aqui no relato. Estou lendo o relato desse irmão, que depois de procurar uma igreja boa, que assistia o apóstolo São Paulo, ora, quem era o pastor dessas igrejas tão problemáticas? O apóstolo São Paulo, não era qualquer pastorzinho por aí não, né? Era Paulo, e mesmo assim ali tinha vários problemas naquela igreja que fez aquele irmão descartar. Mas ele, não estando satisfeito, ligou para o apóstolo São João e disse, São João, eu não pude ir para nenhuma das igrejas de Paulo, porque lá tem muito problema. Eu quero ir para a igreja do Senhor, apóstolo São João. Eu quero ir para a igreja de Tiatira. Ela seria ideal? João olhou para ele e disse, é uma boa igreja, a igreja de Tiatira.
mas disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza e que tem apoiado a prostituição e idolatria. Apocalipse 2, verso 20. Mesmo na igreja de João, ali tinha uma mulher que se dizia profetiza e estava enganando muita gente ali. Então o irmão disse assim: pensei então na possibilidade de ir para a igreja de Laodiceia, ou apóstolo São João. Será que a igreja de Laodiceia é ideal para mim? Já que a igreja de Tiatira também não compensa? João disse que seus membros da igreja de Laodiceia são orgulhosos, materialistas, mornos espiritualmente. Apocalipse 3,16. Perguntei sobre a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, apóstolo São João? Ele disse que lá tem alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Apocalipse 2, 14 e 15. Até lá, até em Pérgamo tem irmãos com problemas que seguem a doutrina de nicolaítas. Sabe, irmão, já pensei em ir para a igreja central de Jerusalém, disse aquele irmão. Porque lá é a igreja central, né? Não é uma filial. Quem sabe lá na igreja central não vai ter problema e vai ser um bom lugar para eu congregar. Mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa lá na igreja central. Gálatas 2, 12 e 13. Além de murmuradores lá na igreja central. E há alguns mentem ao ministério buscando destaque na comunidade. Atos 5, 1, 11. E agora o que faço? Qual igreja que eu vou? Vou para o mundo? Eu não quero ir para o mundo, porque eu sei que o mundo jaz no maligno. Mas que igreja que eu vou? E nós, amados irmãos, podemos colocar isso para nós hoje, agora. Que igreja que eu vou? A igreja A, a igreja B, a igreja do estado A, a igreja do estado B, do estado C, a igreja do pastor A, do pastor B, do pastor C. E eu costumo dizer, ainda bem que a minha é a última, talvez. É uma das últimas, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J. A minha é o W, já chegando no fim, já quase no Z. A igreja do pastor W, Valtair. Será que lá é a última escolha? Será que lá é a última pedrinha? Será que lá é a última opção? Negativo. Esse irmão pleiteou por várias igrejas, até para ir congregar na central, e descobriu que lá na central também tinha problema. E ele disse: então o que eu faço? Você precisa entender que há joio no meio do trigo em todo lugar. Muitos cristãos são genuínos, mas estão em processo de aperfeiçoamento em todas as igrejas da mensagem. Alguns mais maduros e outros ainda imaturos, mas eu digo, ainda bem que está na igreja. Pior seria se estivesse no mundo, mas estando na igreja você já está muito bem, ainda que tenha estas falhas. Porque se o inimigo te tira da igreja, ele logo te tirará de Cristo. Então é melhor estar na igreja com falha, com erro, do que nem estar na igreja, nem vir no culto, não é? Alguém disse para o profeta: eu não vou na sua igreja porque lá tem muitos hipócritas, tem irmãs hipócritas, irmãos hipócritas. O profeta diz: se lá tem hipócritas, eles estão fazendo melhor do que você, porque
você nem na igreja está vindo. E eles são hipócritas, mas estão lá lutando para tirar suas hipocrisias, certamente. E você que nem na igreja está vindo. Um dia haverá uma igreja perfeita, Hebreus 12, 23. Mas nem é eu e nem você que poderemos entrar lá nesse corpo corruptível. Temos que ser transformados. Teremos que ser transformados. Portanto, o meu conselho é que você coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Quando for à igreja, não vá atrás de um culto que te agrade. Não vá ali para olhar coisas que agrade somente os seus olhos, mas ofereça o seu melhor, um culto que agrade a Deus. E se você fizer isto, o seu culto será perfeito, mesmo em uma igreja imperfeita. Esta é a nossa reflexão desse dia, e que realmente você reflita sobre isso e tenha a convicção de que em qualquer lugar que você estiver, terá problemas, mas em Cristo, estando em Cristo, você não terá dificuldade com ninguém e com nada. Você passará por cima de tudo e seguirá adiante. Em nome de Jesus, eu te declaro vencedor em Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
coração.